Se não der, remarca. Marca pra amanhã. Amanhã não pode, amanhã tem do Fernando. Amanhã Tem do José. E tô tentando fazer aqui uma live com a Rayane Donola. E a gente tá fazendo um teste pra ver se vai dar certo, porque acho que a gente tá com problema de conexão. Mas vamos ver. Esperar aqui que ela vai chegar. Aí não sei se a gente já começa com a live de uma vez. Vamos ver. Se funcionar, você já Se começa. funcionar, a gente já vai começar. Ô Neuza, tudo bem com você? Tô esperando a Rayane Donola chegar aqui pra gente poder fazer essa coisa. Agora aprovar, ela já entrou. Aí, gente, vamos torcer. Vamos ver. Tá adicionando. Tem que começar, tem que colocar, tem que sair do adicionado pro conectar. Ei, Clarice, tudo bem, querido? Boa noite. Tô aqui tentando. Oi, Clarice, tudo bom? Tudo jóia? Tô esperando a Rayane aqui pra gente ver. Não tô conseguindo adicionar a Rayane, acho que ela tá com problema de conexão lá. Mas ela já entrou aí pra você? Ela já entrou, ela tá assistindo, mas não consegue conectar. Não tá conseguindo adicionar. Rayane, eu sei que você tá assistindo. Boa noite, querida. Acho que vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vem. Aí o Heitor tá aí também. Heitor Nóbrega, que me ajuda aqui na produção. Vamos, Ray. Vamos entrar, Rayane. Deu falha na conexão outra vez, Rayane. Ela. Vamos esperar um pouquinho, né, gente? Daqui a pouquinho ela consegue entrar. A gente vai falar sobre tanta coisa bacana que eu acho que vale a pena vocês ficarem com a gente. Viu? E Ana Lúcia, tudo bom, querida? Rosângela Carvalho também tá assistindo. Tô aqui na luta tentando adicionar a Rayane aqui pra conectar, gente. Mas acho que vai dar certo. Tudo bom, Rosângela? Boa noite, querida. Bem-vinda. Hoje... Ei, Marina, tudo bom, querida? Ei, o Coletivo Negro Cataguás aí. Fernandinha, Flavinha, tá todo mundo aí. Eu tô tentando, gente, fazer a conexão com a Rayane, mas acho que tá com algum problema de conexão lá, porque eu tento adicioná-la e não vem. O Leônidas, Marina, Ela falou que tá pelo 4G aqui. Vamos ver se vai. bem-vindos. Tá tentando. O Noah já tá aqui, ó, agitado, esperando a live. Olha, vem cá, Noah, o pessoal te ver. Olha lá, aqui, gente, adora. Hoje está tão concentrado na praça do bairro. Tava mesmo, Clarice. Vem pra ver você. Ah lá, Noah. Ali o pessoal, Noah. Você vai falar na live também? Estamos esperando a Rayane aqui. Ei, Noah. Esse aqui, ó, é o cachorro mais famosinho de Cataguases, né? É o único que tem uma live. Ele vem pro Conversa. É o mascote do Conversa com o Marquinhos. Tem paciência nenhuma, gente. Qualquer coisa ele sai correndo. Marininha, boa noite. Estou tentando adicionar a Rayane aqui. Vou ver se eu consigo. Aconteceu alguma coisa, peraí. Aí, Rayane, ó, vou tentar outra vez. Adicionar. Agora vai dar, vamos ver. Ei, Simone, boa noite, querida. Bem-vinda. Estamos tentando aqui, gente. Tem um tempinho já que a gente está tentando alguma coisa de conexão. Não sei. O que pode... Será que a Rayane Oi, tem Brasil! que... É, Ê, chegou! cheguei! Muito bem! Falei que ia dar certo, amiga! Demorei, Brasil! Demorei! É, mas antes tarde do que nunca, não demorou Antes nada tarde do não, que bem-vindo. nunca! Ó, já tá bombando a live, amiga. Deixa eu te Oi, falar, vou colocar aqui, gente! vou colocar o fone aqui. Pronto. Tá dando Pera para aí me que eu ouvir? vou... Ô, Rayane, Oi? vamos perguntar pro pessoal, e o Heitor vai ver pra gente aqui também, como é que Uhum, tá, primeiro a nossa imagem, se a gente tá aparecendo inteiro, né, na live, tô. e se as pessoas estão nos ouvindo. Sim. Ô, Rosimeire, um abraço pra Rosimeire. Ó, Daiane, Rayane, quem você for vendo que você conhece aí, já vai dando boa noite. Já vou Vai dando boa chegando aí. noite. Coletivo Negro de Cataguases está aqui presente. Maravilhoso, muita gente bacana. Eu esperada essa, né, Ray?
Que a gente esperou um Sim, tempão para poder a gente fazer essa live, tava louco para poder conversar com você. esperamos. Quero te Verdade. agradecer por você ter aceitado o convite, amiga, viu? Acho que é muito Eu que importante. agradeço muito pelo convite, gente. Maravilhoso. Amiga, eu sempre coloco uma música para todo mundo, né, que tá tocando. Como hoje o nosso teste ficou meio atrapalhado, é, Aham, a bastante. internet tá ruim. A internet tá ruim em todo lugar também, né? Sim. Gente, vocês estão. Vou perguntar pro pessoal primeiro, Rai, se o pessoal tá nos vendo direitinho, se você tá aparecendo bem. O Sim, Heitor falou que tá. falaram aqui que estão vendo, é. Ela é bonita, gente. É pleonasmo perguntar isso, né? Que ela sempre foi bonita Aonde, onde ela gente? tiver. Eu passei maquiagem hoje para aparecer na live. Muito bom. Eu vou falar um pouquinho de você. Eu acho difícil as pessoas não te conhecerem, mas tem gente que de tudo quanto é canto assistindo a gente, e muitas outras pessoas Sim. vão assistir depois também, né? Que a gente sabe como é que isso der. Ah, o Patê acabou de chegar também, um abraço pro Patê. Boa E noite, gente. E esse Conversa com o Marquinhos é a minha 15ª conversa, Rai. Então você seja Arrasando, muito arrasando. bem-vinda, Tem né? até caneca, né, Brasil? Que menina, olha só como é que a gente não tá, ó. Ganhei Tá arrasando. da Muriçoca, tô me sentindo Jô Soares. Agora eu tô me É, sentindo importante. Tem agora sim, caneca com água, né? Agora é bom. Hum, eu vou falar um pouquinho de você, te apresentar pro pessoal. E aí, sim. qualquer coisa que você quiser falar também, você pode falar nessa introdução. É muito informal, é bem livre, assim. Pode Eu sei que a deixar, gente tem pode muito deixar. assunto, né? E aí já vai botar Ediclei uma tá cara. aí Então vamos também, lá. arrasando. Edclay, abraço, Edclay. Opa, segura o nome, então. Ele é assim mesmo, gente. Ele faz parte da história aqui. Acho que vai ter que fechar aí. Ô, gente, a Rayane Dônola, adorei o sobrenome, né, Ray? Não sabia que era Dônola. Fui saber quando a Sim, gente é. começou a conversar, assim, que eu fui fazer as artes e Aham. tal. Ela é dançarina, poetisa slam. Isso é slammer, né, na verdade, né? É Isso, slammer, é né? a poesia falada, né? Que tem o nome de Muito slam, que a gente lindo, muito. tem a ver com resistência, tem a ver com essa questão do povo, é bem Nós bacana. vamos falar disso, hein? Eu quero Nós muito vamos falar falar disso. disso. É integrante da cultura hip hop, militante das causas sociais negras, dos direitos das mulheres dentro da sociedade e mãe solo de uma menina Mãe linda, maravilhosa, e a gente vai poder falar bastante Yasmin, sobre isso também, da Yasmin, né? Que tá sim. enorme, né? Tá quase do meu tamanho já. Ela tá com 6 anos? 6 anos, Rai? 6, faz 7. 6 anos. Daqui um mês ela faz 7 anos. Ah, bacana. Ela tá assistindo a gente ou não? Tá assistindo. Eu tive que tirar ela um pouquinho daqui, senão ela ia querer, né, falar com todo mundo. Aí ela Deixa tá ali na falar. cozinha. A casa é nossa, a casa é nossa. Amiga, vamos começar então. Acho que a gente tá com um público super bacana, assim. As pessoas Vamos estão. lá. Gente, vou só explicar uma coisinha. Tem hora que para de passar para mim quem tá aqui. Então, Rai, quem você for vendo Sim, aí, ó, você minha pode irmã dar acabou seu de entrar, Miss Lene, minha irmã abraço, Kátia, Mislene. Vanderlene. A Abraço pra Estael tá vocês, aí. gente. A A Estael Estael tá tá aí. aí, Aham. linda. A Ana Lúcia tá aí também. A Marina, nossa querida, o Só gente Heitor. boa, só gente Minha top. comadre Samanta Oliveira. Conto com a minha comadre nas lives. Não vou lá na casa dela, que não tá podendo, né? Nem tá Simoninha podendo. Rezende. Só Aparecida tá gente aí. boa. Só gente boa. Amiga, vamos lá. É, eu queria que você falasse um pouco dessa posição, né, de você como nas batalhas, né, dessa coisa do Islã, se explicasse um pouco pra gente. Vamos começar por aí, né? A gente Sim, sabe que é um movimento de resistência muito bacana, e aí eu acho que dentro disso cabe muito assunto que a gente vai poder tratar aqui hoje. Eu acho que você é uma pessoa muito politizada, muito. Quando você fala que é militante, eu sei que você é militante mesmo, assim, né? E não busca holofote para sua sim. militância, mas você é guerreiro e a gente sabe. Fala um pouquinho pra gente como é que é esse Obrigada. seu processo e tudo. Então, faz pouco tempo que eu tô entrando nessa cultura do Islã, né? Sempre escrevi, mas Uhum. sempre tive um pouco de vergonha de poder falar sobre essas poesias. E aí eu me identifiquei. Por quê? A poesia falada, eu posso, ao mesmo tempo que eu vou estar passando a cultura para as pessoas, eu vou estar falando da nossa atualidade. Então, ela tem essas questões de militância mesmo, de resistência, foi trazida para o Brasil como se fosse para que a gente pudesse alcançar as pessoas da comunidade através da poesia.
né? Uhum. Então, quem trouxe para o Brasil foi a Estrela d'Alva, Roberta, que é da Cultura, da TV Da Cultura, cultura, né? maravilhosa. E, É, eu assim, conheço hoje em dia ela. tem até campeonato mundial. Eu nunca participei de campeonato, né? Por ser nova na cultura, mas eu tenho Uhum. visto que com as poesias eu tenho alcançado bastante pessoas, né? Muitas pessoas se identificam, muitas pessoas se identificam com a causa, com a luta. E assim, está sendo uma experiência incrível para mim, assim, poder expressar o que eu vivo e poder passar para as pessoas que vivem também coisas parecidas com a minha. A Carol Nolas Bacana. chegou, ah lá, É, só o gente Gabriel boa. Tupinambás também, que gosta de poesia, tá aí assistindo a gente. O Rafael Ventura também, que é outro que escreve super bem, tá aí assistindo a gente. Você atraiu um público muito legal, assim, tá vendo uma galera Bastante. muito legal, Carol né, Nola, amiga? que é da cultura hip hop de São Paulo, também tá aí, A dando um Tânia tá aí salve. também, ó, muita gente bacana, Daniel tá né? aí, Adriana, Dininha, A beijo. Dininha, bem-vinda, Dininha. A Dininha, meu filho, a Dininha é outra também, né? A Dininha tá sempre nos Dininha tem movimentos, a Dininha muito, muito, é um muito a ver exemplo com o que muito eu lindo. faço. A Muito Dininha é um mesmo. exemplo muito lindo, né? E Eu vamos falo falar que ela sobre tem uma parcela de culpa, né, na minha história. Vocês são parentes, né, amiga? Ela é sua Sim, a gente tia? é prima, ela é minha Prima? prima. Dininha é Prima. minha prima. Ah, tá. Comecei, né, nas questões do hip hop junto com ela, aqui em Uhum, Cataguases, lá em uhum. 2008, mas aí a gente vai falando. É muita coisa É, para falar, né, Marquinhos? eu a Maria Voz do Trovão, a mãe da Dininha, Minha tia que Maria canta maravilhosa, acabou de entrar, maravilhosamente. É, ela acabou canta. de Ó, entrar. Dona Maria Voz do Trovão, um abraço pra senhora que Minha canta irmã Cássia, maravilhosamente bem. maravilhosa, beijo Tá para todo mundo você. aí, a Aparecida, tá todo mundo aí. A Lisandra também, tá todo mundo aí. Tá todo Amiga, mundo vamos aí. falar sobre representatividade? A gente sabe Sim. que o mundo inteiro tá nessa agora, né? Dessa tomada de consciência, assim, que a gente Uhum. espera realmente que não seja um modismo, né? A gente sabe disso, Sim. que às vezes as coisas vêm muito fortes assim, e que isso não seja um modismo, acho que passou da hora da gente que é branco reconhecer esse lugar de privilégio e mais do que reconhecer esse lugar de privilégio, lutar para que esse racismo estrutural seja realmente quebrado, né? E possa ser cada vez mais. A luta tem que ser de todos nós. Né? Eu acho que não é uma luta só de uma etnia, de uma raça. Eu acho que é a tomada de consciência de Sim. quem é branco. E eu até falei outro dia numa outra live, Rayane, que as pessoas que têm preconceito aqui no Brasil, que se acham brancos assim, elas quando vão lá fora, quando tem oportunidade lá fora, eles são tratados como latinos, né? O branco daqui Sim, não é visto como branco, por exemplo, na Europa, é latino. exatamente. Então, assim, ó, é um idiota. Fora isso, né? Nem, não precisava disso, mas fora isso, você vê como a imbecilidade, a truculência de que é qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito. Eu acho que a cidade da gente, junto com o país, né, junto com o estado todo, as pessoas estão podendo conversar mais sobre isso. Eu Sim. estava falando outro dia com o José Henriques, que é nosso amigo, né, o José, e o José falou uma coisa José, muito abração bonita. para ele. Ah, ele é um querido mesmo. Ele estava falando uma coisa muito bacana, que todo mundo tem fala, né? Assim, vamos dar voz para as pessoas. Não, as pessoas têm voz. Que Sim, as pessoas precisam de ter um lugar de fala segurado, né? com Cada um no seu certeza. lugar de fala, um respeitando o outro. E eu queria que você falasse um pouquinho, amiga, sobre como é que você vivencia isso aqui em Cataguases e como que você Sim. vê esses movimentos, sabe? Como o movimento das meninas, né? Que é esse movimento tão bacana, né? Que é a Fernanda, a Flávia, e todos vocês, né, que você também faz parte, né? Queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre isso. Ó, só a Maria Pontilhão e a Pâmia acabaram de entrar também. Maria Pontilhão, minha Arrasando. amiga Só lá do gente Rio. top hoje. Só gente top, só Só gente gente top. top. Maravilhosa. Tamo em casa, amiga, Então, tamo em casa. eu aprendi, Marquinhos, que a pandemia ela teve um lado bom. É uma Hum, coisa ruim, sim, mas eu estou percebendo que ela conseguiu unir mais as pessoas, né? A gente está se tornando pessoas mais unidas, a gente está vendo que esses movimentos que existem, eles precisam ser representados, eles precisam ter um local para poder falar, para a gente poder soltar a voz, para que as pessoas tenham conhecimento, né, do que a gente faz. E eu acho que Cataguases precisa muito disso. Então, assim, é união. Não adianta a gente querer só falar, falar, falar
e não colocar em prática, né? Prática. Eu acho que tem que ter a união para que as coisas possam realmente caminhar, né? Porque não adianta eu costumo falar muito no Facebook, sou muito comunicativa. Agora eu tô morrendo de vergonha, por quê? Porque tá todo mundo me assistindo. Mas assim, eu acho Você que tá ótimo, você tá ótimo. eu acho que cabe a nós sair um pouco dessa militância estruturada de internet, que ela é precisa e necessária, sim, só que a gente precisa de ação também, né? Então, eu acho que uma coisa que está faltando um pouco, né? Eu sei que na atualidade não tem como a gente se unir para poder debater as causas, para poder tentar fazer, né, acontecer, mas eu acho que essa união, ela tem que passar disso, né? Não só a internet, não só Facebook, não só as redes sociais. Eu acho que, igual a frase que eu sempre falo, que unidos somos mais fortes. Então, eu acho que a gente tem que se unir real mesmo, real. Ir para cima, dar a cara para bater, como eu costumo dizer. E eu acho que é isso. Eu acho que a juventude também em Cataguases, ela precisa ser unida, né? Porque não adianta a gente querer falar de juventude se a gente não tem ninguém da juventude representando os jovens. Representando, né? A juventude. Então eu acho que é isso. Pode falar. Ô, Rai, eu tô vendo, a Gabriela tá aí, né? Um beijão pra Gabriela, o José também entrou também. tá assistindo a gente, boa noite pra eles. E eu vou falar uma coisa que tem muito a ver sobre o que você falou, e eu converso muito com o José sobre isso, e a gente tem uma preocupação muito grande. Eu sempre trabalhei com juventude, né? E assim, é uma preocupação muito grande com essa representatividade do jovem em políticas públicas afirmativas, em políticas públicas voltadas para a juventude, que isso não existe aqui na cidade. E aí o José, a gente trocando ideia assim, o José teve uma ideia muito bacana, assim, eu acho que eu gostaria muito de ver isso acontecer, sabe, aqui em Cataguases, que é um Conselho Municipal de Juventude. Isso é uma das coisas, assim, mas um Conselho Municipal da Juventude, Perfeito, precisa mesmo. quando ele falou isso, eu falei assim, cara, isso resume tudo que a gente vem brigando, desde quando eu coordenava o CTM, desde quando eu coordenava outros eventos aqui fora da mente de Cataguases, assim, como que faz falta um Conselho Municipal de Juventude? E eu conversando com o Júlio Meigre, sabe o Júlio, nosso amigo, o Júlio? O Júlio, aham. O Júlio Meigre falou, pô, Marquinhos, seria muito bacana mesmo se tivesse um Conselho Municipal de Juventude aqui. E aí eu falei, cara, o José tinha falado isso pra mim. Chegou aí, ó. Aê! Ê, Tibrim! O Tibrim é o cara, é o Tibrim, meu filho. Tibrim, ó, Tibrim, o soldado, você, Pami, Dininha, Fernandinha Guilherme Vidal, Dioguinho. Flávia, Guilherme. É muita gente boa. É muita gente boa, é muita gente boa. Mas aí, amiga, eu acho que essas pessoas que a gente está falando, é muita gente, são vozes muito profundas, assim. Sim. São vozes muito potentes, né, na cidade Com da certeza. gente. E que não podem mais deixar não é só de ser ouvidas, não, que eu concordo com você. Não é só uma questão de nos unirmos, não é só uma questão da gente poder falar a respeito, mas é uma questão de colocar em prática as coisas que a gente acredita, né, amigo? E às vezes falta a oportunidade de ser colocado em prática também, né? Verdade, porque às vezes a gente chega numa situação em que a gente quer mostrar, quer colocar em prática, e às vezes os obstáculos fazem com que a gente desista. Porque aí você quer fazer um evento, por exemplo, em que você vai levar rodas de conversa, vai levar cultura para a juventude, vai levar... E quando você vai ver, você não tem o apoio, né, das pessoas que precisavam dar esse apoio para a gente. Então, eu acho que falta um pouquinho desse apoio para que a gente possa se estruturar melhor, né? É verdade. E como que você vê essa questão das políticas públicas aqui? Você acha que... O que você pensa sobre isso? Você acha que tem alguma iniciativa? Você acha que não? Como é que você vê isso, assim? Ou você acha que vai ter que partir dessas conversas, desses encontros? O que você pensa disso? Eu acho que sim. Eu acho que tem que partir dessas ideias, porque as políticas públicas elas devem ser aplicadas onde mais há necessidade, né? Então, não tem como eu falar de uma política pública se eu nunca fui num bairro distanciado para poder ver o que aquele bairro precisa, entendeu? Para poder ver qual a estrutura que eu vou poder me organizar para poder aplicar essas políticas públicas. Então, assim, eu vejo que precisa de união, né? Não só das pessoas que estão à frente dos conselhos ou de alguma coisa maior, mas também da comunidade, em poder mostrar o que há necessidade de fazer na cidade. Eu vejo que atualmente as políticas públicas elas
pelo menos não me representam dentro da cidade, né? Uhum. E acho que não representa a repre- maioria dos jovens. Isso que eu ia falar, não representa você, não representa as meninas trans e os meninos trans, não Sim, representa os homossexuais, não representa quem é de periferia. Eu não gosto muito, eu não gosto dessa palavra periferia, mas eu acho que ela é sim, importante a gente colocá-la dentro desse conceito, porque as pessoas têm que saber de onde a gente está partindo e aonde a gente quer chegar, né, Pan? Né? com Ih, Raia, eu tô certeza, vendo a com Pan certeza. chamando. E Então, assim, eu meus acho que a amigos de gente. São Paulo chegando aí também. E aí, Vai gente, chegando a aí! Bruna, o Thiago. Vai chegando, família, todo mundo família aqui, todo mundo do bem, né? Todo mundo querendo Todo o mundo, só bem, né? gente do bem. É isso aí. Ó, qualquer pergunta que vocês tiverem, gente, para mim, para a Rai, depois a gente responde, né, Rayane? A gente pode Sim, combinar isso, às né? vezes A eu gente pode consigo fazer ver, isso. até alguma coisa que eu não consigo É, ver, mas a gente vai isso. respondendo, sim. Ó, a Marilza tá aí, o Ricardo Paiva tá aí, o Luiz Felipe tá aí. Gente, O é meu muita irmão gente Robin também tá bacana. aí. A família A inteira tá Gabriela, aqui, a gente. família inteira tá aí, ó. A Marilza falou uma coisa bacana, falou assim, ó, você, que nós somos um, você a Marilza falou que tá atrasada, mas tá presente. Sertório também tá aí, bem-vindo, Sertório, meu amigo querido. Tá todo mundo aí. O Raider, vamos falar de trabalho, então. A gente sabe que a Sim, gente não tem política pública para jovem aqui. A gente sabe que. Tem uma coisa muito bacana também, que a gente já conversou isso, né? Que uma ideia que a gente teve também trocando com o José, assim, que não adianta. Às vezes as pessoas vêm pedir, por exemplo, patrocínio. Igual você falar, quer fazer um evento e aí não sim, consegue patrocínio para poder né, tem que ficar pedindo para o comércio porque o poder público mesmo não dá esse incentivo. E aí exatamente. eu conversando com o José, é uma preocupação que é nossa, e assim, que às vezes não é só dar o incentivo, porque isso é muito pouco, sabe? Eu acho que Sim, assim, é muito pouco dentro de uma. Porque na hora que vai pedir o voto, todo mundo pede para todo mundo, né, amiga? Depois essa o pessoal representatividade vai faz diminuindo, milagre, diminuindo. né? É a E época do aí, o que acontece? milagre. A época do milagre. E aí, o que acontece? Quando troca o prefeito, ou quando vai trocando os vereadores também, esse patrocínio que às vezes um grupo consegue numa determinada gestão, ele acaba deixando de existir depois. É, E aí acaba perdendo. a gente conversando é uma coisa que a gente até falou sobre isso, é uma ideia que o José teve, e eu particularmente eu acho isso muito bacana. A gente teve essa ideia conversando muito sobre isso, de um centro da construção, assim, quem sabe, né? É um sonho, né? Assim, eu quero muito que isso Uhum. aconteça. Um centro de referência da história negra aqui de Cataguases, sabe? Porque eu acho que Precisamos. se a gente coloca isso, e o centro de referência não é só um lugar para poder ter evento, é um lugar de pesquisa, é um lugar que se guarda a memória, que se ensina a memória para as escolas também, é um centro que as pessoas Sim, podem gerar rodas de conversa, que podem utilizar da tecnologia também para ter mais acesso ao sim. conhecimento, porque se Muito a gente não interessante. fala, não é? A gente pensou É, nisso, sabe, Raíssa? A gente pensou e além de ser um lugar de congruência, né? E esse sim, lugar, eu sou um pouco eu gosto de ver as coisas acontecerem, sabe? E eu acho que as coisas têm que acontecer agora, assim, né? E eu sim. acho e assim, não adianta criar esse lugar e colocar num lugar distante, sabe? Se você cria um centro de referência e vai colocá-lo num lugar muito distante, que fica de difícil acesso para as pessoas irem, ou só determinada parte da população ou da comunidade que vai usufruir daquilo. Esse lugar tem que ser no centro da cidade, sabe? Sim, no Esse lugar, centrão. Eles não precisam é? saber as suas E, origens. Eu acho que é isso. e um lugar bonito, um lugar bacana, e mais do que isso, um lugar que seja coordenado de quem é de direito, porque eu acho muito ruim quando uma pessoa fala de um lugar de fala que não é o dela sobre um outro Uhum. lugar, sabe? Então, assim, eu acho assim, se eu sou negro, eu tenho propriedade para falar Com certeza. Eu acho assim, né? Marquinhos, eu vinha pensando esses dias atrás que as Ah, pessoas, a maioria das pessoas, elas têm a visão formada por autores de livro. Então, a é isso. maioria não tem a vivência daquilo, né? Então, assim, É. os livros são importantes? Sim, eles são importantes, é a nossa história, é a nossa origem, mas eu acho que nada agrega mais do que a vivência, entende? Eu acho que Nós, quando você tem vivência, você consegue ter propriedade daquilo, né? E sem contar, né, Rai, que assim, além da vivência, por exemplo, se a gente for pegar mesmo também os livros, a gente não tem uma mitologia africana estudada nas escolas.
A Não gente tem. não tem que, a gente não tem que a história da cidade. Todos os heróis são positivistas na história da cidade. São importantes, mas existiram outros heróis aqui da cidade, Sim, do estado e do país, que são renegados, assim, por serem negros, por serem inclusive índios, os heróis negros daqui mesmo, de Cataguases, né? não é? Então, assim, E é ó, muito eu fico bacana. pensando nisso, sabe? Se a gente tivesse aqui um centro de referência da história negra e da memória negra, assim, olha isso ser ensinado nas escolas, as escolas que pudessem ir lá para poder todo mundo estudar junto sobre a Sim, história da sua cidade real, né? E isso, assim, demanda pesquisa? Demanda. Vai dar trabalho? Dá trabalho. Mas eu acho que um bom gestor é aquele que governa para toda a população, sem excluir com ninguém. certeza, E, com certeza. e dar trabalho, se algo dá trabalho, é porque algo vai valer a pena, né, amiga? Então eu acho que Com passa certeza. por aí, sabe? É igual eu penso, Ah, muito bom isso. eu vejo que a juventude, ela tá meio perdida, né? Tipo assim, a gente vê que a juventude na nossa cidade tá totalmente perdida. E eu acho que isso é a falta mesmo de incentivo, de você pegar e falar assim, ó, ô fulano, vamos fazer parte de uma ação, nem que seja solidária. Essa ação vai ser beneficente para X, Y, Z. Dentro dessa ação, eu que faço parte da cultura hip hop, por exemplo, eu vou Uhum, citar o movimento hip hop dentro dessa ação. Então a pessoa ela vai descobrir o intuito que a gente tem de fazer a ação uhum, e ela vai descobrir também sobre a cultura hip hop, né? Sobre o que a cultura tem de benefícios para as pessoas. Não é só a gente de chegar e falar resistência. que é da cultura e Claro. acabou, não. A gente está aqui É. para resgatar, eu penso assim. Lindo, lindo, é isso mesmo, amigo. E O Lino tá o que aí que você também. pensa? Quem mais? Quem que tá aí Não, que o você falou? pessoal de São Paulo tudo aí presente. Beijão para Ah, isso é vocês. O bacana. Eu Lino, acho meus que essa amigos. troca é importante também, né, Rayane? Eu acho que essa troca, por exemplo, os seus amigos de São... É disso que eu falo, sabe? Assim, se a gente une forças, a Gabriela tá falando, juntos somos mais fortes. No, menos, fica calminho. Se a gente une forças, por exemplo, você com o seu saber, Dininho com o saber dela, a Pame com o dela, Tibrim com o dela, Maria Voz de Trovão com a dela, aí seus amigos de São Paulo, meus amigos do Rio, nós Eles estão aqui todos, a gente participando maravilhosamente aqui da ai, que live, bom, dando que bom. Sejam opiniões. todos todas e todos sempre muito bem-vindos, né? Eu acho, sabe o que eu acredito, Rai? Eu acho que isso faz com que a cidade ela seja viva de verdade, sabe? E isso Sim, sim é uma cidade criativa. Isso sim é uma cidade democrática. Isso sim é uma cidade que é fluídica, né? Uma cidade que não está fechada nos seus muros, assim. Eu sempre falei isso para os meus alunos, assim, que a gente não, se você for do tamanho geográfico da sua cidade, você vai chegar num limite que você não vai passar dali. A gente tem que falar, tem uma frase linda que é a seguinte, assim, fale de sua vila que você estará falando para o mundo. com Então, assim, certeza. a gente tem tanta cultura em Cataguases, a gente tem tanta gente bacana que viva fazendo as coisas acontecerem. A gente tem um passado histórico muito Sim. bacana, mas a gente tem gente de fibra, de raiz, fazendo as coisas acontecerem e a gente pode virar uma referência. Você imagina? Para pensar uma coisa, amigo. Um centro de referência da história negra aqui em Cataguases, olha a congruência, olha a quantidade de saberes que a gente pode captar do Brasil inteiro para cá. Porque a gente começa falando da nossa história aqui, a gente replica esse tema para as escolas, Sim. a gente faz uma educação afirmativa, sabe? E que parte do cidadão, que parte da pessoa. Porque as Eu nossas acho que é o que escolas. falta muito nessa cidade, é isso, porque assim, É, na escola eu não descobri o que eu descobri na vida, entende? claro. Eu só fui descobrir a história do Brasil depois que eu saí da escola. Aí eu Essa descobri a frase é verdadeira linda, história viu? do Brasil, Essa entende? frase sua é linda. Na E é escola eu não real, descobri o Marquinhos, que a eu gente. descobri na vida. Exatamente, Eu porque fiquei assim, eu emocionado acho agora, amigo. que. Eu fiquei. Eu acho É que lindo a isso, partir da nossa lindo. vivência, a gente Uhum, consegue observar situações e coisas que a gente não observavam antes. Então, assim, eu precisei sair da escola para descobrir que os portugueses não eram bonzinhos com os índios, uhum, entende? Porque desde uhum, criança a gente tem essa cultura de uhum, nossa, os portugueses chegaram na escola e tal. E eu acho que é dessa formação, partindo dessa formação, é que a gente consegue fazer com que as pessoas se alienem muito mais. Então, assim, a gente vê pessoas alienadas somente naquele círculo, não buscando conhecimento externo, né? Porque eu acho assim, uhum.
Eu tô aqui falando com você, eu tô adquirindo conhecimento. Se eu tô falando com a minha É, vizinha, eu tô é adquirindo uma troca, conhecimento. né? Então, É, assim, se a gente se fechar um círculo só do que a gente acha que é certo, a gente não consegue evoluir. Porque é, o que é certo para mim pode não ser certo para você. E aí a gente precisa descobrir verdades, entendeu? é E verdade. foi isso que aconteceu. Eu só descobri, né, sobre as questões do Brasil, as questões raciais, depois que eu saí da escola. E eu acho que E eu falta acho, muito isso. e eu acho que está na hora das pessoas começarem a pensar sobre isso e buscar essa mudança, sabe, amiga? É, Sim, passou da hora, na verdade, né? Eu acho passou assim, da hora. se a escola começa a olhar, olha que bonito isso, né? Se a escola começa a olhar primeiro para a história dos seus estudantes, né? Que eu não gosto muito da palavra aluno, não, que aluno é a de negação e luno de luz, então é aquele que não tem luz. E Sim, todo mundo tem luz, né? Todo mundo. sim, Até isso está errado, né, amigo? Se a gente for parar para pensar, a escola é como a escola é antes a escola era feita para você se descobrir e descobrir o mundo e como você poderia melhorá-lo. isso. Agora, a escola é feita para poder te formar para ser um operário, sabe? Que sabe, é um operário da Sim. medicina, não é só operário de fábrica, não, é um operário de tudo, né? Para Então, você assim, ser um a gente, robô, né, da sociedade. É robô, para um isso. robô, Aham. a gente perdeu isso. Agora, imagina uma escola pública em que olhe para os seus estudantes e vê esse estudante como uma pessoa de um saber intrínseco maravilhoso e que os antepassados deles têm que ser reconhecidos e Sim, essa criança tem que saber da sua própria história. Olha como é que isso gera na pessoa. Primeiro, um protagonismo enorme, um sentimento de pertencimento, de identidade e uma autonomia tão sim. grande que faz com que a gente seja. Aí sim a gente está formando, não é formando cidadão, mas a gente está ajudando a construir uma A pessoa que tem construir. consciência de si, né? E não o que você falou, não um robô, né? Não, e É, principalmente, né, amiga? A gente não quer mais saber dessa história positivista, não, dessa história de não não. quer, né? Não A gente quer adianta, igual eu mais. falo, se você cortar uma árvore, a raiz dela vai permanecer no chão, entende? Então, É assim, você verdade. pode deixar vários toquinhos, mas se partir dessa raiz, que você vai ver essa raiz, e às vezes você vai falar assim, caramba, essa árvore tem o mesmo tamanho que ela tinha antes de ser cortada. Então, assim, as nossas raízes são do tamanho que a gente é, né? E às vezes muito maior, igual quando a gente fala de raízes, de família, de antepassados, a gente tem um conhecimento muito pouco do que foi os nossos antepassados. Eu acho que se a gente se aprofundasse mais, às vezes da nossa própria família, por exemplo, eu não sei Uhum, muito uhum, da minha bisavó ou da minha tataravó, mas eu sei que quando ela tinha 12 anos, ainda existia escravidão. Foi quando a uhum, escravidão acabou. Então, nos 12 anos de vida dela, ela passou vivendo num período escravocrata. Então, assim, a uhum, mãe dela foi uma mulher escravizada. Mas, assim, uhum. muitas pessoas não sabem das suas próprias origens. E eu acho que tem que partir de dentro da sua casa, porque a escola não vai te ensinar, É. né? Lá em De casa é dentro. uma, lá em casa é uma mistura, sabe assim, o meu tataravô era índio, foi caçado a laço, sabe? Olha que loucura isso, né? E aí eu tinha Sim. família português, tinha espanhol, tem negros, tem índios, então assim, é uma mistura. E eu acho isso muito bacana, porque na verdade, se a gente for esmiuçar um pouquinho, todo mundo tem essa mistura, todo brasileiro tem Sim, o essa mistura brasileiro é no uma sangue, né? mistura, não tem para onde correr. O meu sobrenome, que você disse Donola, meu sobrenome Donola, é do meu Aham, avô, que era descendente italiano. Mas assim, aham, não era de um cara que foi rei da Itália, nada disso não. Era do povo pobre que veio depois para ter mão de obra barata aqui nesse país. Porque depois da aham. escravidão, eles começaram a buscar É. essas mãos de obras baratas, né? Então, tipo Uhum. assim, o pessoal veio no intuito de trabalhar e receber o mínimo. E foi assim durante muitos anos. Alguns vieram amarrados, né, como a gente sabe, outros É, vieram, a maioria, né, não queria vir. Então, assim, a partir daí que começa essa situação toda, essa toda. maluquice, essa miscigenação, essa bagunça, é isso. E sem contar que os verdadeiros príncipes, princesas e reis que vieram para o Brasil, eles vieram da África, né? Eles foram feitos Sim, escravos e trazidos para cá. A verdadeira coroa real que existia aqui e que não veio para cá fugida, ela veio trazida porque ela veio escravizada. Foram feitos escravos, né?
Esses eram os verdadeiros reis, os verdadeiros príncipes, que a gente sabe que veio muita gente da Muito. realeza para cá, porque eles foram aprisionados e trazidos para cá, e aqui eles se transformaram em escravos. Então, Em assim, escravos. e olha que loucura isso, né? E o país, isso é a verdade, a gente tem 54% da nossa população que não é branca, né? Que ela é Uhum. negra ou é indígena, né? Ou é parda. E aí e as pessoas por causa dessa, sabe por que que eles fizeram isso de quando libertaram os escravos? Que quando teve a abolição da escravidão não era porque ninguém era bonzinho, não teve nada disso, Não, nada, né? era a única Isso foi por opção essa que tinha. a única Sim, opção. E aí o que acontece? Mas os negros ficaram sem nenhuma infraestrutura, a maioria não sabia ler e escrever, né? E aí exatamente. o que. E aí, mas eles trouxeram os imigrantes para cá para poder ter uma coisa de branqueamento da população, porque queriam copiar a Uhum. Europa. Então, assim, é muito triste isso, você saber que a gente tinha príncipes, princesas aqui africanos, que deveriam ser, se não fosse, né, como não foram, né, naquela época, quando Sim, foram escravizados, que não foram reconhecidos, era a hora desse reconhecimento, era a hora de renascer uma nação com de certeza. valorização dessas pessoas. E isso não aconteceu, porque a gente passou durante muito tempo, e até hoje eu acho que a gente ainda tem isso, a gente sempre olha para o exterior como algo superior, né? Eu Sempre, não tenho esse Marquinhos, problema. eu vejo muito isso das pessoas. Por que que você, até mesmo na cultura, vamos dizer assim, as pessoas, tanto na cultura do modernismo, quanto na cultura hip hop, que são culturas totalmente diferentes, mas que a gente sempre vê pessoas de fora trazendo aqui para dentro. A gente não vê É, pessoas daqui de dentro tendo é. tanto crescimento quanto pessoas lá de fora. Então, assim, Uhum, a gente meio que se tenta se igualar à cultura do exterior. Só que a gente é muito maior que isso e a gente ainda não tem essa noção do quão grande a gente é, né? A gente uhum, vê, às vezes, pessoas que só precisam de uma oportunidade e nada mais. E se você der essa oportunidade, essa pessoa vai fazer dessa oportunidade várias outras 500 oportunidades, entendeu? E eu uhum. acho que falta isso daqui, da nossa cidade para fora. Vamos falar de oportunidade, já que você tocou no assunto Sim, oportunidade? Todas as vezes que a gente fala em oportunidade, a gente sabe que a gente não está falando só de lugar de fala, a gente está falando é tanta coisa que falta para se ter oportunidade, né? A gente precisa de ter um ensino de uhum, qualidade, né, uma educação de qualidade, a gente precisa de ter sim, saneamento básico. Eu falo isso com a gente quanto cidade, né? A gente precisa, sim, porque a gente sabe que alguns lugares têm, mas outros não, e isso é camuflado, né? sim. A gente precisa de ter oportunidade de emprego. Os nossos Emprego. jovens, assim, eu falo isso não no sentido de apropriação, não, porque eu acho que todo mundo, a gente pertence a esse lugar, né? Então nós somos a cidade que vivemos, né? E que amamos. Eu acho que falta essa oportunidade de primeiro emprego, sabe? De Opa, primeiro oi, emprego. Rayan. Eu acho que falta implantar aqui em Cataguases aquela situação, como se diz. Aqui tinha o guarda-mirim na minha época, agora Uhum. é o adolescente cidadão. Mas eu sinto Isso. falta do jovem aprendiz aqui na cidade, né? É Porque verdade. como que você vai falar de primeiro emprego, sendo que você vai entregar um currículo e você precisa de experiência, né? Então, assim, eu vejo que Cataguases anda bem atrasado quanto a isso. Todas as outras É. cidades que eu já andei, que eu já vivi, convivi, sempre teve essa cultura do jovem aprendiz. Então, eu acho que é muito importante para que a gente possa agregar esses jovens para que eles não saiam da cidade, porque o que a gente vê são pessoas se formando e depois que elas se Uhum. formam, elas não vê mais nada aqui, elas não vê oportunidade de emprego, elas não vê futuro, entendeu? Uhum. E algumas que continuam ou estão se virando como podem, porque, igual eu vejo, muitas pessoas estão fazendo coisas para sobreviver. Um exemplo, muitas pessoas vendem bolo de pote. É só um exemplo. Ou Para. trufa, ou alguma coisa assim. Elas não estão vendendo porque elas amam vender bolo de pote. Falta de se ela tem uma oportunidade de O abrir Noah tá aqui latindo. uma loja, se essa pessoa ela tem a oportunidade Desculpa, de o abrir Noah uma latindo. loja, Acho que ele tá concordando aqui. ele está Uhum. concordando, lógico.
Então, assim, eu vejo que o que falta é oportunidade. Não adianta a gente falar sobre políticas públicas se a gente não está dando oportunidade para quem realmente precisa Oportunidade. dessas políticas públicas, entendeu? Porque você falou uma coisa falou várias coisas importantes, mas tem uma coisa que é fundamental. Não adianta a gente falar de políticas públicas afirmativas se quem está Sim, criando essas políticas públicas não conhece o território. Não sabe nem que exatamente. público, não conhece nada desse público-alvo que vai ser atingido por essas políticas públicas afirmativas, né? Uhum. As meninas estavam falando que precisa de políticas públicas afirmativas para a juventude negra, Sim, principalmente. exatamente. Às vezes vai, Marquinhos, por que você fica falando tanto de políticas de juventude negra? Você, gente, sabe por quê? Porque são tantos anos de atraso que isso é obrigação, isso é um direito que foi tomado há muitos anos. E se a Há gente muitos anos. não levanta essa bandeira, se eu como branco se eu como latino, né? A gente falar branco, mas assim, se eu como latino, eu não Aham. reconheço o meu lugar de privilégio e eu não luto para que isso seja, se eu não ajudo a levantar essa bandeira, e mesmo sabendo que aí tem uma diferença, né? Que esse não é o meu lugar de fala, mas não é por não ser o meu lugar de fala que eu não Que posso ser você um deve se aliado calar. consciente e que eu Exatamente. vou me calar. Porque a gente, às vezes, não sei, Rayana, mas você que sente isso muito mais assim, diariamente, não só você, Uhum. mas como uma grande parte da juventude do nosso país, né? É importante a gente frisar isso. A maioria dos nossos jovens são negros aqui São no negros. Brasil, né? De Então, classe assim, baixa, né? A é grande isso. maioria. E são alvo de polícia e não tem oportunidade de emprego, não tem oportunidade de estudo, não tem, moram em lugares muito afastados do trabalho, então eles vão sempre demorar muito mais para poder chegar no trabalho. E isso é um privilégio, Sim. sabe? As pessoas. E não é só isso, não. Até quando você sai à rua e que as pessoas olham para você e a gente fala isso, mas isso é a verdade. Se vem um menino negro na calçada e está de noite, a pessoa atravessa a rua, ou se não Sim, atravessa, fica acontece isso tensa. sempre. E Sim. acontece isso. Então, assim, a gente tem que parar de ser hipócrita e a gente tem. Eu falo isso como branco latino. Eu gosto de falar branco Uhum. latino para poder conscientizar as pessoas que a gente não é branco europeu, que nosso sangue. Eu tenho uma Nem outra tem coisa assim que eu como. Com o falo. sol que faz no Brasil, não tem como, não. Não tem como. Não, e tem uma outra coisa também, que assim, que todo mundo no Brasil tem sangue, né, um pouquinho de sangue negro, um pouquinho de sangue indígena. Ou nas mãos, Sim, ou nas veias. Eu prefiro ter nas veias, sabe, exatamente. amiga? Eu prefiro ter Exatamente. nas Sabe veias, por quê, né? Marquinho? São 388 anos de atraso. É. Se a gente não começa a reverter de hoje, vai Ah, precisar é de de mais hoje. 388 anos para que a gente possa se Ah, igualar. E ainda assim não vai é, estar igual, né? é A verdade. gente vai correr atrás, mas a gente não vai chegar. Igual quando as pessoas vêm falar para mim de meritocracia, cara, não existe. Ah, Isso não não existe. existe. Não Não existe, não existe você existe. falar que Não você, existe. se você quer, você conquista, beleza. Você conquista em um ano, eu vou conquistar daqui 5, 6, 7. Não, Entendeu? sabe Não é que outra eu coisa não que eu não possa. aguento? Amiga, sabe outra coisa que eu não aguento? É racismo reverso. Quando o Não branco existe. não existe! Como uma pessoa pode falar isso aqui? Ah, isso aí é racismo reverso. Cara, pelo amor de Deus, É um olha o que você está preconceito, falando. nada mais que É, isso. É uma pessoa preconceituosa. Quando a é, gente fala de racismo, a gente está falando e enfatizando justamente esses 388 anos de história, né? Então, assim, se você não tem um povo que foi escravizado durante 388 anos, não tem como você sofrer um racismo reverso, né? É melhor. simples, não tem o que falar, é Verdade. simples. Verdade. Amiga, vou fazer uma pergunta para você. Se Sim. você fosse convidada ou fizesse parte de um conselho municipal de juventude, qual a primeira coisa que você faria na cidade? Você. Cara, primeira coisa, Assim, eu sei que foi de supetão, eu sei que foi, né, a gente não é, combinou nada disso, mas me ocorreu isso agora, assim. O eu que acho você acha que que é mais emergencial, assim, que isso eu acho que é deveria ser feito? oportunidade de trabalho, de emprego para o jovem, porque se a gente está perdendo os nossos jovens por conta de serviço que não tem, né? Então assim, a gente sabe que a gente é de uma cidade que tem uma cultura totalmente diferente, por exemplo, da cultura que eu carrego, mas eu sei que estamos todos no mesmo barco, né? Claro, A juventude inteira está no mesmo barco dentro de Cataguases. Então, assim, eu vejo que para a gente não perder as pessoas, a gente tem que dar oportunidade a elas. Então, eu acho que eu faria isso
já de imediato. Legal. O Rafael Guedes acabou de entrar, tá mandando um abraço pra gente. Acho que já entrou um tempinho, só que agora que apareceu pra mim, o Rafael Guedes é um. Aí, tá falando aí, você. A Joiciane tá falando de você também. Depois nós vamos responder Depois esse eu tô ponto. tentando acompanhar, mas eu não Nosso povo enxergo todo, muito assim. bem. Mas tá muito legal o papo, assim, eu tô gostando muito. Muito legal. O Rafael Guedes é uma pessoa também, um cara que faz muito, assim, eu vejo que ele faz muito para a Sim. juventude através do esporte, né? Rafael é Uhum. uma pessoa, um menino, um cara que eu acho que ele peita muito as coisas, assim, e ele fala aquilo que ele acredita. Eu sou muito, eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, porque eu acho que ele traz muito do bairro, sabe? E assim, Sim. do que a população do bairro, que a cultura do bairro, que às vezes é esquecida, como a gente pode transformar. A Ana Paixão também está assistindo a gente, beijão para ela, Ana. Ana, Mas Rai, maravilhosa. eu queria te fazer umas perguntas assim, e a gente você vai respondendo à medida que você Sim, quiser também, né? Se você quiser, sim, assim, porque eu acho que eu acho que é um momento bacana para que as pessoas possam conhecer mais de perto isso, sabe? Eu sei que a gente está falando indiretamente aqui de racismo estrutural, porque ele está tão sim, intrínseco na vida da gente que às vezes as pessoas não se tocam, que aquilo que ela está falando ali, ou como ela está agindo, é racismo estrutural. sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho, se você já falou, mas um pouquinho assim do que, como você acha que a cultura, de uma maneira geral, principalmente a cultura negra, Uhum. o que você acha que precisaria de ser feito, por exemplo, nas escolas, nos bairros também? O que você acha que, assim, você tem alguma ideia assim, com relação a isso, de como isso poderia ser mais abrangente e de como Sim. as pessoas poderiam tomar mais conhecimento sobre isso? Sim, igual a gente fala sobre essas questões culturais da cidade, né? Eu faço Uhum. parte da cultura hip hop há mais de 10 anos, né? Comecei juntamente com a minha prima Dininha aqui dentro de Cataguases lá em 2009. Então, assim, quando a gente começou com a cultura, com o nosso movimento, que se chamava Star of Dance, né? Que é da onde eu vim, que é a minha origem, que tem um monte de gente aqui que já foi do Star of Dance, já passou por lá. E a gente via, Marquinho, que através da nossa cultura hip hop, que também é uma cultura preta, a gente conseguia resgatar jovens. Então a gente conseguiu resgatar Claro. jovens das drogas, a gente conseguiu tirar aquele momento para que eles pudessem refletir, para que eles pudessem ter acesso à cultura. E quando eu falo de cultura dentro de Cataguases, eu acho que é preciso abrir espaços para que a nossa cultura também, a nossa cultura hip hop, a nossa cultura preta tenha visibilidade. Porque não adianta Claro. só a gente fazer as coisas dos nossos bairros se o centro não sabe que a É gente isso. existe, É entendeu? isso. Não É isso. adianta, não adianta a gente ficar só Adorei isso. limitado a isso. E a própria galera da cultura hip hop se conscientizar de que a gente faz parte de uma cultura social. Então, assim, É não é isso. só a gente pegar e fazer meia dúzia de letra e falar da mulher e depravar mulheres que vai fazer a gente crescer, Uhum. não. A gente tem que É isso mostrar que a aí, amiga. cultura hip hop e a cultura preta é uma cultura resgate, entendeu? É Então, se isso for para eu aí. continuar em Cataguases, dentro da cultura, eu espero que a gente tenha mais espaço, né? Porque voz a gente só precisa usar em locais que nunca chegaram, né? Eu É acho que é isso, verdade. Marquinhos. Eu acho que a gente precisa muito disso. A gente precisa, o jovem precisa muito disso, muito mesmo. E sabe, amiga, quando você fala assim, a gente precisa chegar em lugares que a gente nunca chegou com a Uhum. cultura, né? Eu vejo que esses lugares, eles estão muito próximos do centro, sabe? Eles Sim, estão onde as pessoas mais circulam. A quantidade de gente invisível que mora não só aqui em Cataguases, mas no Brasil como um todo. A quantidade de gente invisível que só é vista para poder trabalhar em emprego que ninguém quer, isso quando exatamente. consegue, né? Só é visto para poder ser parado numa blitz, para poder ser parado pela polícia. É claro que a gente tem policiais também que são maravilhosos, a gente sabe Ou disso, quando, né? ou quando é novembro e aí você precisa de umas pessoas pretas para fazer sua cultura aparecer, Só né? por cultura Aí a aparecer. gente É existe. verdade. Uhum. Ou é verdade. E assim, eu vejo muito isso, sabe assim, eu posso falar isso com muita tranquilidade, com muita propriedade, porque quem me conhece sabe há quantos anos eu venho trabalhando para poder modificar isso, não só aqui em Cataguases, mas em todo lugar que eu vou. Já não é mais segredo para ninguém assim que eu trabalhei nas comunidades lá no Rio de Janeiro. E Sim. durante minha vida inteira,
eu sempre fiz questão de me lembrar, primeiro, do lugar de onde eu vim, a raiz que eu tenho, quem eram meus Uhum. antepassados, qual é a cor do meu sangue, sabe? Apesar da minha pele Sim. ser mais branca, apesar da minha pele ser mais branca do que uma pele negra, eu não posso me esquecer que eu sou um latino, sabe? Eu não Uhum. posso me esquecer que mesmo assim eu sou privilegiado, que mesmo assim eu nunca vou passar por coisas que um cara negro da minha idade passou a vida inteira, ou que uma menina passou também, e eu tenho que Sim. mudar isso, sabe? Assim, se todas as pessoas ditas como brancas, né? Se todas as pessoas, se todo branco reconhecer isso, que ele vive no, ele passou a vida inteira, por mais pobre que ele seja, por mais pobre que ele seja, ele ainda teve mais privilégios do que se ele Sim. fosse um pobre negro, uma pobre negra, que mora ou numa comunidade ou num bairro mais afastado, porque geralmente é isso que aconteceu no país da gente. Então, assim, Sim. esse momento da fala da gente, que eu acho, eu fico emocionado de verdade, amigo, porque eu já vivi muita coisa eu já fui para muita guerrilha, sabe? Eu já fui para muito embate, eu já fui, e aí eu era chamado assim, é o gringo branco que tá aqui no meio da gente, de gente que não me conhecia, até o momento que a Uhum. gente podia se juntar assim, e ao invés de falar eu escutava, e aí falava depois o que eu pensava também, e as pessoas começam, não, esse cara tem alguma coisa para poder dizer. Sim. Deus, eu acho que eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa força espiritual que existe, que emana de tudo assim, é testemunha disso, assim. Eu sempre quis estar e sempre gostei disso. Eu sempre quis estar do lado daquele que estava perdendo. Porque Sim. geralmente o que estava ganhando naquele momento ali, e nenhuma vez eu vi isso acontecer. Ele não estava usando da democracia, ele não estava usando da empatia, ele não estava usando de olhar o outro como o outro realmente merecia, sabe? Então toda disputa que acontecia na minha vida, isso desde pequeno, eu sempre procurava Uhum. primeiro ver. Isso era até em queimada. Eu nunca fui bom de jogar futebol, eu era bom para narrar jogo, Eu sabe? Eu era jogava péssimo. futebol, eu jogava futebol. Eu era péssimo para jogar futebol. Mas eu acho que essa tomada de consciência é muito importante e eu tentei passar isso para as minhas sobrinhas, a Larissa e a Inara. Sim. A minha mãe fazia isso com a gente, até porque a gente também, a gente vivia muito de perto com quem era de raiz. Eu acho que Comigo foi isso que assim faz também, falta. Marquinhos. Foi até diferente, porque assim, minha mãe é branca, né? Dos Uhum, olhos verdes, loira, minha mãe. Meus irmãos também são todos brancos. Eu sou a única negra por parte do meu pai. Então, uhum, assim, a gente sempre viveu. Eu tive que viver a minha vida inteira explicando para as pessoas que eu não sou adotada. Então, entendi. assim, não adianta para as pessoas olharem para você e falar assim, nossa, vocês são irmãos? Não, é assim, nossa, mas por que você é preto e eles são brancos? Entendeu? Uhum. Então, assim, A eu pergunta era acho sempre essa, que né? a pergunta, eu convivi com isso, foi a vida inteira isso, e hoje eu falo, não, chega. Os meus irmãos estão aqui me apoiando, entende? Porque a gente sofreu muito na nossa infância, mas ainda assim eles sabem que existe essa diferença, né? Além da gente ter Claro. sofrido, além de todo o sofrimento da infância, eu ainda passei 2 vezes pior, por conta da cor da pele, entende? Uhum. Então, a partir do Com momento que certeza. eles olham para isso e eles têm ciência disso e eles passam a me apoiar, eu acho que deveria acontecer com outras pessoas brancas também, de apoiar a nossa causa, de lutar a nossa luta, entendeu? Porque uma frase que eu falo, Marquinhos, eles querem a nossa cor, eles querem nosso cabelo, mas eles não querem lutar a nossa luta, entendeu? Isso é a verdade. Eu estava lendo outro dia sobre apropriação, né? De Uhum. como as pessoas se apropriam da cultura Sim, do outro e fazem isso sem nenhum tipo de parcimônia, sem nenhum tipo de sem nenhum pudor, constrangimento, né? Sem nenhum pudor. exatamente. E assim, é muito importante a gente pensar que cultura também é uma coisa muito. Cultura é um tecido muito maleável, muito flexível, assim. Mas, Uhum. mas a gente tem que. Quando um povo encontra com a cultura do outro povo e que eles vão conviver, normalmente vai haver uma simbiose, vai haver uma mistura ali. Sim, E se esse encontro for um encontro de respeito, se esse encontro for um encontro de reverência, se esse encontro for um encontro democrático, os uhum. dois saem ganhando, né? Então, Exatamente. assim, quando você encontra com uma cultura, porque eu acho que o bacana é a gente poder fazer
conviver com o outro nas diferenças, né? Eu acho que Exatamente. isso que faz. O José está falando aqui, ó, perspectiva. Os jovens precisam ao menos de perspectiva. E é verdade, se você não tem perspectiva, você não tem futuro, você não tem nada. Exatamente. Mas olha que interessante uma frase que eu li outro dia, falando que é o seguinte, que uma democracia forte é porque a população é ativa. Se Uhum. existe uma democracia forte, é porque a população é ativa. Então, assim, Com certeza. nós todos temos que repensar esses caminhos, sabe? Respeitando o lugar de fala de todo Sim, mundo. E isso, literalmente, sabendo que a gente tem uma dívida enorme com os quilombolas, né, com exatamente. os indígenas, com Igual eu toda a matriz falo, africana. Quando a gente Marquinhos, eu fala. não vou, eu não vou achar ruim de ver você usando turbante, desde que você saiba da onde que surgiu o turbante. Uhum, uhum, Entende? Eu uhum. não vou achar ruim de você colocar trança, de você fazer uma trança na go, desde que você saiba da onde veio essa história, Uhum. de onde aconteceu toda essa luta. E ainda, se assim você souber da luta e quiser continuar usando, eu não vou me importar, né? Uhum. Desde que você respeite isso, desde que Mas, você respeite o local de fala das pessoas. mas assim, eu acho bacana você pensar isso, mas eu entendo também quando alguma pessoa não acha isso justo. Sabe por quê? Sim, Porque foram tantos anos de sim, sim, desapropriação da personalidade, da identidade, mais do que da exatamente, personalidade, da identidade, né? Foram tantos anos de exatamente. usurpamento, né, dessa identidade, né, que o branco se apropriou disso, que é mais do que legítimo que as pessoas não queiram que isso aconteça. Isso Sim, é e eu acho verdade. que tem que questionar mesmo, sabe? Porque outro dia eu estava ouvindo uma fala da Flavinha Vidal, que eu amo, né? A Fernanda e a Flávia são duas pessoas Maravilhosa. maravilhosas. E assim, elas falaram, a Flávia falou uma coisa muito interessante, assim, que quando um negro tá de dread, aí as pessoas às vezes olham, nossa, deve estar sujo, deve estar É fedorento, deve estar sujo. isso, daquilo. Aham, é. É sujo. Quando é um branco, ele é hippie, olha, ele é todo Aham, ele style, é ele é todo hippie, assim, exatamente. sabe? Então, assim, eu acho que. Então, assim, olha, é muito. Assim, primeiro, eu acho que primeiro de Uhum, tudo, a gente tem que começar a derrubar esses pilares desse racismo estrutural, sabe? Para exatamente. depois a gente pensar em apropriação. Entendeu? Exata. Eu Sabe acho por que quê, sim. Marquinhos? Eu vejo, não te cortando, mas eu vejo assim, Não, não, como não. o meu ponto de vista. As pessoas precisam saber mais quem elas são, né? A É. partir do momento que eu sei quem sou eu, não vai ter nem pessoa A, nem pessoa B para dizer que eu não É, sou, entendeu? é Então, assim, verdade. se eu assumir o meu black, se eu tô de trança, se eu sou a Rayane que eu sou, é porque eu me reconstruí assim, porque a sociedade Uhum, me desconstruiu, entende? uhum, Quando a entendi. gente passa pela transição capilar, por exemplo, a gente vem de uma cultura em que tinha que alisar o cabelo para você ser aceito, Uhum, uhum. entende? E aí, quando eu vejo pessoas hoje em dia se assumindo o seu cabelo, assumindo o seu black, assumindo suas origens, eu quero que isso seja mais do que moda. Eu quero que isso É, seja levado para a é vida, isso. É entende? isso, amigo. Então, eu acho que é isso, cara. Eu Muito acho que linda você. você Muito também, eu acho que bom. precisa acontecer isso. Precisa. Eu acho que você está certíssima. Eu acho que a gente tem um caminho longo e árduo pela frente, mas esse caminho longo e árduo não chega nem aos pés do caminho longo e árduo que todos os negros já viveram no nosso país e nesse mundo, entendeu? Sim. Por maior que seja esse caminho dessa tomada de consciência de quem é branco, e falar que ele é árduo, que ele é longo, por maior que seja longo, por maior que seja árduo, não é um milésimo assim do que toda uma civilização já passou. Amiga, a gente tem 5 minutos, infelizmente, só. Eu Ah, queria meu conversar com você Deus. mais umas 3, 4 horas, 5 dias, assim, mas a Também, gente vai. mas olha só, eu queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade e eu Não, queria mas também não, poder. não agradece ainda. Não Não acabou, agradece não. ainda. Ah, então tá. Não. Eu queria que você falasse um poema. Isso, eu trouxe uma poesia falada para vocês. Ah! Foi transmissão de pensamento, então. Muito bom, muito Então, bom, assim, muito é uma bom. poesia que muitas pessoas ainda não conhecem. Ai, Legal. gente, eu queria mandar um beijão para as meninas das fiandeiras que também estão aqui, para o pessoal Maravilhosa.
do Coletivo Negro de Cataguases, para os meus amigos, para os meus parentes, para todo mundo que está aqui. E depois vou responder a todo mundo, tá? Isso, vamos. Mas eu trouxe uma poesia, Marquinhos, que eu já lancei ela uma vez, só que, assim, parece que as pessoas não gostam muito quando a gente fala da realidade, né? Quando toca na ferida, aí parece que fica todo mundo meio assim apreensivo. Mas eu vou falar ela aqui. Ela se chama Tiro por Tiro, tá? Então ela começa assim. 80 que parece não ser nada para o país do Penta, que vem se corrompendo junto com o governo nessa luta de quem aguenta, que segue acreditando que é de guerra que a justiça se alimenta. Foi por engano? Mas você sabe que ser preto no país é morrer em câmera lenta. Eles tiram de foco tudo que nos dão apoio e nos representa. Depois colocam na mídia que por uma causa crítica, mas um preto virou estatística. O maior desrespeito é quando se é eleito. Não por conteúdo e informação, mas somente por fazer guerra para chamar atenção. Dizendo que no lugar de um livro, mais vale uma arma na mão. Mas você sabe. Peraí que eu fiquei emocionada, gente. Desculpa. Eu também tô aqui. Também tô. Acontece, eu também Eu tô até emocionado. perdi onde que eu tava. Fiquei emocionado também. Eu perdi, Marquinhos, eu perdi onde que eu tava. Nossa, gente. Ó, vamos fazer o seguinte, porque foi muita emoção, eu também fiquei emocionado. Você podia escrever, então, você já tem ela escrita, né? Você podia colocar nos comentários pra gente, né? Você podia colocar, quer tentar continuar? Você que sabe, pegar um pedaço que você parou. Eu tenho que lembrar de onde que eu parei agora. Eu fiquei emocionado também. Porque é tanta coisa que a gente precisa falar que às vezes a gente não consegue expressar em uma hora o que a gente poderia falar, né? É verdade. Mas isso é só já uma perdi semente. de onde que eu parei. Eu perdi Isso de é só onde uma que eu parei. Ah, É ao amiga, também. vivo, não tenho o que fazer, né? Esse aqui é lindo, mas é lindo. Ó, isso é lindo, isso é lindo. Sabe por quê, amiga? Porque a gente sabe que é de verdade, né? Quando as coisas são de verdade, elas tocam a gente na alma, assim, e faz com que a gente sai da gente, né? É o que aconteceu com você agora. Você Exatamente. saiu de si Agora. e o poema tomou conta de você, assim. E é o que você falou. É tanta coisa para ser dita, é tanta coisa para ser vivida, é tanta dor misturado com luta, né? É assim, é um pé no luto, outro na luta, né? Literalmente, assim. Eu já li esse poema seu Eu me que você perdi, mas eu vou achar. Vai tentar? Deixa eu ver. Você lembra onde que eu parei? Não lembro mais, gente. Me deu um branco aqui. Você falou, teve umas frases muito fortes assim que a cultura se alimenta da morte, que a cultura se alimenta, aí que não aguenta, a arma na mão. Me Vou perdi fazer. também. Como é que é? Que mais vale um livro do que uma arma É na isso, mão. porque é a arma na mão. A minha mãe tentou me Isso. ajudar, maravilhosa. Mas assim, já era, não vou lembrar já mais. foi. Deu Depois branco. escreve. Vamos fazer o seguinte, coloca nos comentários. Que eu acho que isso, na verdade, é um manifesto, né? É um poema manifesto, assim, né? Eu acho que isso é muito de verdade, sim. Por isso que tocou muito nós dois, assim. Eu tenho certeza que todo mundo ficou tocado também. É verdade, Amiga. gente. Não vou conseguir lembrar de onde que eu parei, mas olha só, vou deixar a poesia nos comentários. Depois a gente faz outra live só para falar das poesias. Com certeza. A gente tem muito o que conversar e a gente tem muito o que fazer também, né? Eu acho que eu estava falando isso com o José outro dia, assim, as pessoas que vivem as coisas, elas têm que ser protagonistas dos acontecimentos quando eles são afirmativos, sabe? Se a gente vai falar de políticas públicas afirmativas, essas pessoas que vão ser diretamente, né, contempladas ou né, elas têm que tomar para si, a gente tem que brigar por isso, elas têm que tomar para si esse lugar de protagonismo. E eu acho que é isso que eu acredito, sabe, Rayane? Que assim, você é protagonista da sua história. E você, como jovem, como mãe,
A gente nem falou nisso, não deu nem tempo, né, É, dessa coisa de ser mãe Yasmin só. tá aqui pulando horrores, Mas mas é um assim, desafio todos os dias. e você é uma voz muito potente, né? Uhum. Você é uma consciência muito forte de pertencimento, de identidade e do que você quer para sua filha, para você mesmo e para as outras pessoas, né, no futuro. Amiga, Sim. eu só tenho que te agradecer, foi E o pessoal muito tá pedindo para falar emocionante. do início de novo, a poesia. Então Vai. vai, é com Ai, você, meu se você Deus. quiser. Gente, se não for, Fala. vai no improviso, hein? Vai no improviso. Vai, Então tá vamos lá. lindo, vai. 80 tiros. 80. Que parece não ser nada para o país do Penta, que vem se corrompendo junto com o governo nessa luta de quem aguenta. Foi por engano? Mas você sabe que ser preto no país é morrer em câmera lenta. Eles tiram de foco tudo que nos dão apoio e nos representa. Depois colocam na mídia que por uma causa crítica, mais um preto virou estatística. O maior desrespeito é quando se é eleito. Não por conteúdo e informação, mas somente por fazer guerra para chamar a atenção. Eles querem nos calar. Mas quanto mais se cala, mais se fala. Nosso silêncio existiu sim, mas isso foi lá na senzala, que é para onde vocês querem que a gente volte. Mas a voz que se calou, hoje grita com fervor. Foi golpe. É isso, Marquinhos! Agora foi! Lindo. É Isso não é isso, só um gente! poema, não, querido. Isso é um poema manifesto. Isso é um Com movimento certeza! inteiro. Isso é slam, Lindo, é lindo. resistência! Lindo, lindo. Ó, o Gente, Emerson tá aqui mandando um obrigada! abraço. A Liliane também. Tá todo mundo te mandando um abraço. Um abraço Amiga, para só tenho a vocês, muito agradecer. obrigada. Eu que agradeço, Marquinhos. Foi maravilhoso, foi lindo. Eu não Foi esperava menos. lindo. Eu tenho certeza que você tem muito que contribuir para essa cidade, para essa formação dessa galera que está chegando, sabe? Que a gente tem que unir forças mesmo, porque se a gente não fizer a nossa parte também, a gente tem culpa, né? E você Exatamente. falou coisas maravilhosas aqui, que eu tenho certeza que vai ficar marcado na gente, na vida da gente, para essa retomada, sabe? Para essa tomada de Sim, consciência, essa tomada de culpa, de reconhecimento de culpa mesmo, sabe? exatamente. E de que algo tem que ser feito. Querida, É isso, um gente. Muito beijo. obrigada. Beijo para vocês todos. Depois eu respondo todo mundo, tá, gente? Muito obrigada por vocês não terem saído, por vocês terem continuado aqui com a gente. Nossa, bombou, 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 Arrasou, bombou. Marquinhos. Ó, Beijão para querida, muito vocês. obrigado. Beijo. E só dizer que Eu nessa que quinta-feira agradeço. agora a gente não vai ter conversa com o Marquinhos nessa quinta-feira, porque a gente vai, acho que vai ter Uhum. uma live super bacana, tá para ser marcada ainda mais por Via das Dúvidas, né, entre o José e o Fernando, o nosso deputado. Então o José Sim, Henrique e o Fernando vão estar nessa quinta-feira, então eu quero muito assisti-los também. Aí eu vou ter que eu passar essa também. quinta-feira a nossa conversa para outro dia, que seria com o Emerson que está até aí assistindo, vendo a gente, participando também, falando. Ai, Anne, que Deus te É proteja, que isso, você continue gente. sendo essa Você mulher também, Marquinhos. poderosíssima, Brigadão. forte. Obrigada, gente. Só tenho que te Obrigada agradecer. mesmo. E o mais Eu bonito é que fiquei você não perde a emocionada. candura, né? Que você. Eu também. Eu não queria ir embora, não. Eu queria ficar aqui conversando com você a noite toda. Mas um beijo. Um beijão, querido. Deus te Beijão. proteja. Um Beijo, abraço a todo mundo gente. aí, Tchau. tá? Até a próxima. Pode deixar. Tchau, Tchau. tchau. Beijo. Gente, foi emocionante, né? Queria agradecer vocês, todas e todos que ficaram até agora com a gente. Eu tô bem emocionado. Isso que a gente tá na vida é pra isso, né? A gente tá na vida pra gente poder compartilhar as coisas, né? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E a gente volta na segunda-feira que vem com conversa com o Marquinhos, tá bom? Abração. Tchau.